O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir investigação contra o ministro da Saúde, o senhor Eduardo Pazuello. O Pazuello vai ser investigado pelos crimes cometidos na pandemia, principalmente o caso da falta de oxigênio em Manaus, que matou, aquilo foi assassinato. Morreram centenas de pessoas por falta de oxigênio e as provas já são muitas de que o governo Bolsonaro foi avisado muito antes de que esse caos aconteceria. Então a coisa tá ficando feia para o Pazuello. E você pode falar, mas Thiago, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ele é aliado do Bolsonaro, ele jamais vai investigar o Pazuello. Calma. O Augusto Aras, ele está extremamente pressionado, não só pelo Centrão, o Centrão que é a cabeça do Pazuello, mas também pelo próprio Ministério Público a encontrar crimes do Pazuello. E o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, já falou categoricamente: há crimes, eu já vi os crimes, ele até listou quais são os crimes do Pazuello. Isso é o que está acontecendo. Enquanto isso, o Baleia Rossi, candidato do Rodrigo Maia, já prometeu em reunião com o pessoal do PT que ele vai pautar o impeachment. Olha só como as coisas estão acontecendo rapidamente. Em menos de 3 semanas, o Baleia Rossi deu uma entrevista catastrófica para a Folha, em que ele falou que impeachment não era parte da campanha dele. Aí, depois ele recuou, falou, não é bem assim, é que a gente tem outras prioridades agora. Aí o Rodrigo Maia falou que discutir o impeachment era inevitável. Aí o Rodrigo Maia já prometeu uma CPI se o Baleia Rossi ganhar. E aí o Baleia Rossi, pro pessoal do PT, ele fala, olha, eu vou analisar cada um dos pedidos de impeachment e na hora certa a bomba já está armada, ele vai apertar o botão para explodir. Eu vou dar os detalhes todos aqui, mas antes, você quer ver a casa cair? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao governo Bolsonaro. Plantão Brasil não é jornalismo, é oposição, é ativismo contra o governo Bolsonaro, ativismo de esquerda, todos os dias, não só no YouTube, mas no Twitter, no TikTok, no Facebook, no Instagram, em todas as redes possíveis. A gente tá lá fazendo oposição ao Bolsonaro e também nas ruas. Carros de som, nosso carro de som rodou em Manaus, em Camaçari, em Taubaté. Antes, nas outras semanas, rodou em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. Na semana passada rodou em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro e na Carreata de Belo Horizonte. Nessa semana vai rodar no Rio de Janeiro de novo, em alguma cidade da Baixada Fluminense, porque lá tem mais burburinho, tem mais aglomeração, tem mais gente. A gente tem que ir lá onde estão as pessoas para mostrar a mensagem, para acabar com o governo Bolsonaro, mostrar que esse governo é um governo criminoso, que está acabando com a economia, está fazendo as pessoas ficarem mais pobres, e também com outdoors a gente coloca, e a gente também vai colocar carro de som em mais uma cidade nessa semana. Então, para decidir, se você quiser ajudar, comenta aí onde devemos colocar carro de som. E quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro, você ajuda as ações do canal, ou o nosso Pix no primeiro comentário, apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu escrevo Pix, PicPay, apoie-se conta bancária. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho que você já ajuda muito a esquerda e a oposição ao bolsonarismo. Mas vamos falar sobre essa investigação e o que está acontecendo lá em Brasília. O que está acontecendo é o seguinte, a oposição colocou uma notícia crime, fez uma notícia crime contra o Bolsonaro, chegou no Supremo Tribunal Federal, sortearam quem vai ser o relator é justo. Olha, mas que azar do Bolsonaro, que falta de sorte. É justo o Lewandowski, o ministro, o mais corajoso do Supremo Tribunal Federal, disparado, elevado a 1000, é Ricardo Lewandowski. E o Lewandowski é o relator do caso. A Procuradoria-Geral da República não queria abrir investigação contra o Bolsonaro. Veja como as forças em Brasília estão mudando. Ele não queria, como muitas vezes ele não quis, o Augusto Aras abrir investigação contra membros do governo Bolsonaro. Ele abriu investigação contra o governador e o governo do Amazonas e contra a prefeitura de Manaus, não contra o prefeito, porque o prefeito assumiu faz só 16 dias e ele não quis responsabilizar o atual prefeito, mas poderia responsabilizar o atual, responsabilizar os outros. Pois bem, tá, mas não quis abrir contra o Bolsonaro e Pazuello. Mas 6 dos 8 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior do Ministério Público, olha só, é um órgão muito importante. 6 dos 8 membros assinaram uma carta de repúdio e começaram a pressionar o Augusto Aras para que abra também investigação contra membros do governo Bolsonaro. O Aras poupou o Bolsonaro, mas por agora, em investigações as coisas vão avançando e já o Bolsonaro é incluído, seja agora, ou no fim da investigação, ou num trâmite mais à frente. Então a coisa vai ficar bem feia para o Bolsonaro, mas principalmente para o Pazuello. Por quê? Porque o Centrão, o próprio Centrão bolsonarista, aqueles que estão com Jair Bolsonaro, eles querem a cabeça do Pazuello, eles querem colocar alguém do Centrão ali.
Para quê? Para duas coisas. Primeiro, o pessoal do Centrão, eles representam muito, não sempre, mas muitas vezes o pessoal da direita liberal, a elite financeira do Brasil, os bancos, o mercado financeiro e tudo mais. Eles querem que a população seja vacinada o quanto antes para que a economia volte. A economia voltando, a roda do Brasil começa a girar bem mal, bem capenga, o Brasil está acabado na economia, mas pelo menos começa a girar um pouquinho e dá para esse pessoal voltar a lucrar da maneira que eles queriam, lucrar e conseguirem depois enfiar as reformas goela abaixo, que enquanto tiver pandemia não vai ter reforma. Eles querem as reformas. Aí o que acontece? Aí eles querem vacinação em massa e eles também querem sucatear o SUS da maneira correta, da maneira deles de sucatear o SUS. Não existe a maneira correta de sucatear o SUS, mas existe a maneira que é correta para eles lucrarem muito. Eles querem colocar o quê? O que o Michel Temer fez e o que o Bolsonaro vinha fazendo no primeiro ano de governo. Colocar um representante dos planos de saúde no Ministério da Saúde para sucatear o SUS pouco a pouco, para começar a fazer parcerias público-privadas. Olha, gira que o Dora adora, PPP. Parcerias público-privadas entre o SUS com os planos de saúde sócios desse pessoal do Centrão, para que eles lucrem bilhões e para que o SUS seja cada vez mais sucateado e cada vez mais dependente o povo fique das empresas privadas, as empresas que vão lucrar bilhões, trilhões com a desgraça do povo. É isso o que o Centrão quer. E lá no Ministério da Saúde está o Pazuello. O que o Pazuello quer? Matar a gente. O Pazuello é o quê? O Pazuello é o cachorrinho do Bolsonaro. O Bolsonaro fala senta, ele senta. Deita, deita. Rosna, ele rosna. Fala lambe aqui na minha mão, o Pazuello lambe a mão do Bolsonaro. É isso, o Pazuello é o cachorrinho do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele quer matar a gente. O Bolsonaro quer que a pandemia continue. Ele quer que o Brasil vire um caos para que ele talvez um dia consiga um estado de defesa, um golpe. A gente não sabe realmente qual o plano final do Bolsonaro. Eu nem sei se o Bolsonaro enxerga mais de um palmo na frente dele. Eu não sei se ele tem um plano final, se é um visionário que tem um plano de extrema-direita, ou se realmente ele só está fazendo uma atrás da outra. Porque o fato do Bolsonaro, e é um dos crimes que o STF e que o Rodrigo Maia apontou do Pazuello, mas esse crime também é do Jair Bolsonaro. O Pazuello só recebe ordens, lembre-se disso. O fato do Bolsonaro ignorar a Pfizer, que queria vender 70 milhões de doses da vacina para o Brasil, e ignorar a Pfizer em junho, julho, agosto, e ignorar o ultimato da empresa em setembro, isso é crime. Isso é crime. O Brasil tem menos vacinas. Pessoas estão morrendo por falta de vacina. Cada pessoa que poderia ter sido vacinada com uma dessas 70 milhões de doses e morrer porque não foi vacinada, porque pegou Covid e morreu, é uma morte na conta de Pazuello e de Bolsonaro. E quem está dizendo isso, não com essas palavras, não sou eu, Thiago. Com essas palavras sou eu, claro. Mas com outras palavras, quem disse isso foi o Rodrigo Maia ontem. O Rodrigo Maia também apontou crime no fato de Manaus, do governo Bolsonaro, ter sido avisado pela White Martins, que era quem fornecia oxigênio, que ia faltar oxigênio. Inclusive a White Martins enviou correspondência para o Bolsonaro com a data 16, não era nem 16, era 17 de janeiro acaba o oxigênio em Manaus. A prefeitura avisou, o governo do estado de Manaus avisou. E aí o governo Bolsonaro fez o quê? O governo Bolsonaro não fez nada. Para piorar, o Ministério Público Federal lá na Amazonas descobriu que o governo Bolsonaro parou de enviar aviões com oxigênio porque acharam que estava muito confuso a maneira como eles enviavam oxigênio, e aí acabou um dia antes do dia que acabaria, quer dizer, morreu mais gente graças à ingerência do Pazuello. Se o Pazuello é o tal do chefe da logística, imagina, se o Brasil tiver uma guerra um dia, o Bolsonaro queria guerra lá com a Venezuela, o Brasil contra a Venezuela, eu acho que os tanques de guerra não iam nem chegar lá na fronteira, porque é tão burro o pessoal lá, os militares lá, os generais do governo Bolsonaro, que não ia nem conseguir fazer os tanques chegarem no lugar certo, porque de logística os caras não entendem nada. Aí o que acontece? As pessoas foram morrendo e o STF, a Procuradoria-Geral da República, vai investigar isso no STF, o Lewandowski, de relator do caso. Ele vai pra cima. Agora o Augusto Aras sabe que para salvar a pele dele, depois que ele foi procurador-geral, sabe por que depois? Porque agora ele é procurador-geral. Sou procurador-geral. E depois? Acontece o que com a carreira dele? Odiado em todo o Ministério Público Federal, com aquela pecha de ser um apoiador, um aliado de um governo que ninguém vai defender no futuro. Qualquer pessoa com um pouquinho de cérebro sabe que no futuro, daqui 3, 4 anos, daqui 5 anos, imagina daqui 10 anos, ninguém vai defender Jair Bolsonaro. O fim do Bolsonaro vai ser trágico. Quando ele sair da presidência, quem quer que seja o procurador-geral depois do Augusto Aras, ou talvez o próprio Augusto Aras traindo o Bolsonaro, porque Augusto Aras, quem diz isso não sou eu, o primo dele, Vladimir Aras, disse isso numa conversa da Vaza Jato, que ele sempre se rasteja pelo poder. O Augusto Aras, no momento em que ele vê que alguém tem um pouquinho mais de poder, ele vai pro outro lado, ele vai trair o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele sabe
talvez o Bolsonaro não saiba, mas eu sei, qualquer pessoa que vê um pouquinho lá na frente sabe que o Bolsonaro vai acabar sendo investigado e preso pelos crimes que ele está cometendo agora como presidente. E não vai ter essa de Bolsonaro não é Michel Temer, não vai ter essa de mas nunca acontece nada. O Bolsonaro não é Temer, o Bolsonaro não é Aécio Neves, o Bolsonaro não é um desses políticos que estão roubando bilhões desde o governo Fernando Henrique Cardoso, onde foram roubados bilhões de dólares, onde teve privatizações de empresas que valiam, a Vale do Rio Doce valia 100 bilhões, foi privatizada por 3. Não, Bolsonaro é um cara que estava roubando alguns poucos milhões ali, não tem esse poder todo e está fazendo trilhões de inimigos, fora os crimes que ele está cometendo, que são gravíssimos. Então, o Pazuello vai pagar e vai pagar feio, já no governo Bolsonaro, pelos crimes que está cometendo. O Bolsonaro vai pagar ou ainda no governo, temos investigações contra o Bolsonaro, inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos, tem a cassação da chapa, tudo isso avançando, são aliados do Dória e do Rodrigo Maia que estão conduzindo essas investigações, lembrem-se sempre disso, lembre-se sempre, são aliados do Dória e do Rodrigo Maia, são pessoas que jogam o xadrez político e sabem a hora certa de agir, não é como a gente não está na política, a gente age na emoção, e fala, tem que pegar o impeachment do Bolsonaro agora, eu sempre falo, calma gente, não tem voto para o impeachment do Bolsonaro, o pessoal da esquerda queria que o Rodrigo Maia pautasse o impeachment do Bolsonaro um ano atrás, sabe o que aconteceria? Hoje estaríamos completando 9 meses ou 6 meses de que o Bolsonaro se safou e o Bolsonaro estaria 100 vezes mais forte, ele não estaria com 26% de aprovação, ele estaria com uns 40% de aprovação, porque ele estaria culpando o processo do impeachment pela crise. O Bolsonaro teria já um inimigo, o Bolsonaro ele trabalha com base em inimigos imaginários, era a velha política, era o PT, agora depois é o Dória, era o isolamento social, o inimigo dele seria agora os golpistas do impeachment, como ele ia chamar, ou alguma outra maneira que ele chamaria. Então, eles estão jogando xadrez esperando a hora certa de dar o bote no Bolsonaro, mas o cerco está fechando, e o cerco está fechando também internacionalmente. É a primeira vez que, vindo de fora do Brasil, um cerco tão forte está vindo contra o Bolsonaro. E olha só, a China liberou a vacina e o Bolsonaro falou, tá vendo, eu consegui a liberação da vacina da China. Mentira, não é apenas mentira, eu vou desmentir aqui, eu vou mostrar o vídeo. Uma semana antes, quando o Dória fez aquele evento lá, o showzinho dele da vacina, o diretor do Butantan já avisou, olha, até o fim do mês vai chegar a vacina da China, 5.400 litros de insumos para produzir a Coronavac vão chegar até o final do mês. Quer ver? Eu tenho o vídeo aqui, para que você veja que o Bolsonaro está mentindo. E é nos primeiros segundos desse vídeo, olha só que coisa interessante. De que 5,4, ou seja, 5.400 litros cheguem até o fim desse mês. E mais 5.600 litros até o dia 10 de fevereiro. Essa matéria-prima está pronta, aguardando o trâmite burocrático. Então, é isso que se trata nesse momento, de agilizar essa burocracia. Pois bem, aí é o que acontece. O Bolsonaro começou a falar com o embaixador da China, mandou o Ernesto Araújo, a China falou que não ia mandar, não sei o que, mas a China está seguindo os trâmites que já tinha feito com o governo Dória. E olha só, o Michel Temer foi falar com o pessoal da China, um dia depois a China liberou e o Michel Temer foi a pedido do Dória e não do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro está tendo uma derrota atrás da outra, a China não está com o Bolsonaro, a China fez questão de não citar o governo Bolsonaro em nada, o Bolsonaro teve que pagar superfaturado para a Índia, pagar 150% a mais pelo valor da vacina para conseguir. Os Estados Unidos agora estão vindo com tudo contra o Bolsonaro, a União Europeia está vindo com tudo contra o Bolsonaro, quer dizer, o cerco fora do Brasil fechou. No Brasil, está fechando com as investigações. Agora temos também o Lewandowski indo para cima do governo Bolsonaro e mandando investigar todos os crimes cometidos durante a pandemia. Não são apenas esses crimes apontados também pelo Rodrigo Maia, que é o fato de não ter pego a vacina da Pfizer, não ter agido em conjunto com o Butantan, só com a Fiocruz, porque se o governo Bolsonaro também desse um aporte para o Butantan, e lembre-se, não deu, Bolsonaro está mentindo, mostrando uma captura de tela falsa, editada do portal da transparência. O Bolsonaro deu R$0 para a vacina para a Coronavac, que o Butantan está distribuindo para o Brasil inteiro. R$0 do governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse dado um aporte também para ajudar tanto o Butantan, como fez com a Fiocruz, tivesse comprado a vacina da Pfizer, tivesse ido atrás de outras vacinas, hoje teríamos já mais vacinados no Brasil e o número de mortes estaria já diminuindo e o número de casos daqui 1, 2, 3 semanas estaria diminuindo. Em Israel, o número de casos diminuiu 60% entre os idosos.
60%. O mundo inteiro com os casos aumentando assim vertiginosamente. E Israel, que já vacinou, conseguiu diminuir em 60%. Olha só como é importante ter a vacina. O próprio Paulo Guedes falou ontem em vídeo, que nem vou mostrar aqui, que eu até separei aqui. Mas eu não vou mostrar, que eu acho que ninguém tem estômago de ficar olhando para a cara de um bandido, de um outro cúmplice de assassinato, que é o Paulo Guedes. Então o que acontece é o seguinte: vai ser investigado esses assassinatos que estão acontecendo. Esse assassinato, o pessoal do Ministério da Saúde foi avisado. A partir do momento que não se faz, você, por negligência, é homicídio doloso. Então eles vão ser investigados, eles vão ser punidos por isso. Agora imagina a fortuna que o Pazuello vai ter que gastar em advogado, porque hoje ele é ministro, ganha 39 mil por mês. Amanhã depois não, ele volta a ter o salário dele de general da ativa, 35, aí entra algumas coisinhas, o Pazuello está envolvido em um monte de coisa errada, ele vai gastar todo o patrimônio dele em advogado, em processos correndo no STF e na Procuradoria-Geral da República. Agora lembre-se, o Procurador-Geral da República está babando para pegar o Pazuello, que ele precisa de um plano B, porque ele sabe que o cerco está fechando com o Bolsonaro, e uma das investigações, duas na verdade, não dependem dele. Uma é o inquérito das fake news, que ele não está envolvido, o Procurador-Geral da República, e a outra é a cassação da chapa. Quem está envolvido é o Procurador-Geral Eleitoral, não é o Augusto Aras, sabia disso? E o Procurador-Geral Eleitoral está indo para cima do Bolsonaro com tudo, ele está indo assim com as garras para cima do governo Bolsonaro, então a coisa tá bem feia para o Bolsonaro nesse lado. O Augusto Aras vai precisar de um plano B, então ele vai rebolar aí para tentar manter todo mundo feliz. Quer a cabeça do Pazuello, ele vai entregar a cabeça do Pazuello numa bandeja pro Centrão, até pro Centrão bolsonarista, que também quer. É isso, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e não se esquece, se você quiser ajudar os carros de som, amanhã eu já mostro o vídeo dos carros no Rio de Janeiro, embaixo do vídeo, seja membro ou nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net. Falou!